Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. No versículo 37 até o versículo 44. Gênesis 41, do 37 até o 44. A palavra do Senhor diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levanta a mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém? Meus irmãos, José, o personagem deste texto que nós acabamos de ler, ele é o bisneto de Abraão. Lembram-se de Abraão? Domingo passado falamos sobre ele. Bisneto de Abraão, neto de Isaque, que foi o filho de Abraão, o filho da promessa, e filho de Jacó. E aí você deve se lembrar dessa fórmula patriarcal: Abraão, Isaque e Jacó. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés, no deserto, ele vê a sarça que se queima e não se consome, e ele se aproxima ali para ver aquela maravilha, e uma voz vem da sarça, a voz de Deus dizendo: não, Moisés, não se aproxime, porque o lugar que você está é terra santa, tira a sandália dos teus pés. Moisés então ali temeroso naquele momento, e diante daquela maravilha, ele ouve a voz do Senhor que diz assim: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. No Salmo 115, versículos 6 a 11, diz assim: vós descendentes de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então a promessa de Deus, meus irmãos, a Abraão foi: sai da sua terra, sai da sua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Você será uma grande nação, você será abençoado. Deus faz grandes promessas a Abraão, e ele sai nesta direção da terra que Deus haveria de mostrar, e nós sabemos que esta terra é a terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu ao seu povo.
e prometeu que Abraão seria uma grande nação, um grande povo se formaria a partir de Abraão. E essa promessa, meus irmãos, está se cumprindo. Primeiro Isaque, depois Jacó. E nesse momento aqui, o povo de Israel ainda não é uma grande multidão. Na verdade, quando o povo de Israel vai entrar no Egito, não é? Eles são apenas 70 pessoas. Apenas 70 pessoas vão entrar no Egito. Mas nós bem sabemos que do Egito sairão, segundo a palavra de Deus, 600 mil pessoas. Isso sem contar crianças e mulheres. Ou seja, o número era muito maior. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito ali no Êxodo. Já era uma grande nação, já era uma grande multidão. A promessa de Deus está se cumprindo. E aqui nós temos José. José, meus irmãos, que neste momento aqui, de acordo com o que nós lemos, é o maior homem do Egito. Acima dele, apenas Faraó. José é o maior homem da maior nação daqueles dias. E se você pudesse voltar ao tempo, se você pudesse voltar cerca de 13 anos atrás, talvez o que saísse da sua boca ao ver José agora, aos 30 anos de idade, seria a seguinte exclamação: quem diria? Aos 30 anos de idade, José é o maior homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. Mas 13 anos atrás, quem era José? Vamos fazer aqui, meus irmãos, um flashback. Vamos voltar ao tempo para que nós possamos entender então como que os sonhos se realizaram na vida de José. Por falar em sonhos, o nosso tema é exatamente este, o tema do mês. Quem disse que sonhos não podem se realizar? Quem disse? Meus irmãos, todos nós temos sonhos. Todos nós sonhamos, eu e você temos sonhos que habitam o nosso coração. Sonho não como uma fantasia, como algo que expressa apenas o desejo que existe no nosso coração. Muitos vão falar sobre sonhos de diferentes maneiras. Por exemplo, se você for lá no psicanalista, ele vai dizer que os teus sonhos são os teus desejos reprimidos. Por isso que você sonha. O que você sonha está manifestando o desejo que está reprimido em você. Ou então tem a ver com alguma coisa no teu passado, alguma situação traumática que você viveu e que está armazenada ali no teu inconsciente. Por isso que através do sonho dá para se descobrir um pouco do seu momento psicológico atual. Então, são algumas análises que algumas ciências fazem a respeito de sonhos. Os místicos vão dizer assim: olha, sonho é uma coisa importante. Se você sonhar com alguma coisa, significa algo. Por exemplo, se você sonha com leão, leão significa força, triunfo. Então, quer dizer que vai acontecer alguma coisa boa na tua vida, uma vitória na sua vida. Se você sonhar com um animal te perseguindo, toma cuidado, é inimigo que está aí espreitando você. Se você sonhar com borboleta, é transformação. Isso é misticismo, meus irmãos, não tem nada a ver não. Mas tem gente que corre atrás dessas coisas, né? Tem um sonho, já fica preocupado: meu Deus, qual o significado desse sonho? Será que significa alguma coisa? Não é sobre estes sonhos, ou esse tipo de sonho, que nós estamos falando. Na verdade, o sonho que nós vamos tratar aqui nessa noite, mais uma vez, tem mais a ver com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, com a manifestação de Deus, porque a Bíblia diz que Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras, e uma das maneiras pelas quais Deus falou foi através de sonhos. Hoje Ele fala através de sonhos? Não, porque hoje nós temos a Escritura Sagrada. Então não fique com essa coisa: pastor, eu sonhei, será que Deus está falando alguma coisa comigo? Não, Deus não fala mais através de sonhos.
No passado ele falou. Este sonho era também parte da revelação, inclusive está aqui escrita e ficou para o nosso ensino. Mas sobre que sonho então nós estamos falando? Eu vou dar uma ilustração que talvez nos ajude. Por exemplo, William Carey, que foi o pai das missões modernas, viveu ali por volta de 1761, foi o fundador da Sociedade Missionária Batista de Londres, na Inglaterra. Uma das frases dele era a seguinte: tente grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Você só verá grandes coisas se tentar fazer grandes coisas. É melhor errar tentando, se arrepender por ter feito, do que se arrepender por não ter feito. Quando oramos por manifestações grandiosas de Deus, recebemos respostas grandiosas dele. Meus irmãos, na Bíblia e na história da igreja, quantos homens e mulheres foram sonhadores, vislumbraram coisas que outros não vislumbraram, tiveram no seu coração desejos que outros não tiveram, iniciaram projetos que outros não iniciaram e que foram para frente e que prosperaram. Pessoas que esperaram grandes coisas da parte de Deus e alcançaram estas grandes coisas. Mas para que todos esses homens e mulheres, tanto da história como da Bíblia, alcançasse estes sonhos ou a realização deles, houve, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de fases. Porque existem fases dentro dos nossos sonhos. Para que José chegasse aonde chegou, ele passou por estas fases. E eu quero nesta noite tratar de pelo menos 3 fases na vida de José, antes que ele chegasse a este momento que nós lemos aqui, aos 30 anos, o maior homem do Egito, e com uma importância tremenda na história bíblica, na história da redenção, na história do povo de Deus. Algumas fases ele teve que passar. Vamos tratar sobre isso nessa noite e aplicar essa palavra então ao nosso coração. Primeira fase, e essa fase todos nós vamos passar: fase dos sonhos. Primeira fase, fase dos sonhos. A palavra sonho com certeza resume bem a vida de José. José é um sonhador. José, meus irmãos, na verdade é fruto de um sonho. Eu sei que você conhece a história de José, mas quem não conhece pode conhecer ou relembrá-la. José é filho de Jacó, como já disse, e a sua mãe se chamava Raquel. É a história, ou uma das histórias mais lindas de amor da Bíblia. Mês da família, próximos também ao mês dos namorados, né? A história de Jacó e de Raquel, os pais de José. Meus irmãos, que história linda! Jacó está ficando velhinho, o pai dele fala: precisa casar, meu filho, vai lá na casa do seu tio, dos nossos parentes, do Labão, para você encontrar uma esposa para você lá. E ele foi, e quando ele chegou na casa do tio dele, o Labão, ele tinha 2 filhas, uma chamava Raquel, e a outra chamava Lia. A Lia era a mais velha, a Raquel a mais nova. A Raquel era muito linda. A Bíblia diz que ela era formosa de porte, de semblante, ao passo que a sua irmã Lia não era tão bonita assim, não tinha os olhos cheios de vida. A Bíblia fala que os olhos dela, da Lia, eram baços. Jacó se apaixonou por Raquel desde o primeiro momento que ele a viu. E ele propôs a Labão: eu vou trabalhar 7 anos para casar com a tua filha, a Raquel. Labão entendeu que aquela era uma boa proposta, até porque era melhor dar a sua filha em casamento a um parente do que a qualquer um de fora. Então ele aceitou aquele dote, o trabalho de 7 anos que Jacó faria, em troca de se casar
com a sua filha, a Raquel. E meus irmãos, é interessante, lá em Gênesis 29, versículo 20, está escrito assim: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Olha que coisa linda, hein? Você já pensou? Meus irmãos, quando a gente ama, o que é o tempo? O que são 2.555 dias? O que são 61.320 horas? O que são 3.679.200 segundos? O que são 220.752 segundos? Para Jacó, nada, porque ele amava demais a Raquel. E o tempo passou como poucos dias, 7 anos, meus irmãos. Para ele era como se fosse uma semana, porque ele esperava esse dia, esse momento. Ele amava Raquel. Acontece que, quando chegou o tempo dele receber Raquel como esposa, o sogro dele, Labão, passou a perna nele. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no dia do casamento, à noite, depois do banquete, ao invés dele entregar a Raquel para Jacó, o que ele fez? Ele entregou a outra, a Lia. Nós não sabemos por que Jacó não percebeu isto. Não podemos conjecturar se ele estava alcoolizado pelas bebidas do banquete, se é porque era noite. Nós não sabemos ao certo. O que sabemos e que a Bíblia diz é que isto aconteceu e ele só foi perceber pela manhã. E quando ele vai conversar com o seu sogro, o que você fez? O trato era 7 anos trabalhado para casar com Raquel. Você me deu a Lia, não era a Lia o nosso acordo. E aí o Labão falou: não, Jacó, é que aqui na nossa terra não é assim. Primeiro, eu tenho que casar a mais velha, depois a mais nova. Então, não dá para mandar a primeira mais nova. Então, você leva a mais velha, vai casar com ela, e depois você casa com a mais nova. Meus irmãos, Labão propôs para ele: olha, trabalha mais uma semana para mim, e eu vou te dar minha outra filha, a Raquel. E aí você trabalha mais 7 anos para mim depois. Talvez se fosse outro, desistiria logo e ficaria só com a Lia. 7 anos trabalhado, toda essa problemática. Mas Jacó amava Raquel. Para quem já trabalhou 7 anos e o tempo passou como uma semana, não tem problema. Ele trabalhou mais aquela semana para se casar com Raquel, e depois trabalhou mais 7 anos para se casar finalmente com Raquel. Lá em 29:30 de Gênesis diz assim: mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou a servir Labão por outros 7 anos. Jacó está aqui, meus irmãos, vivendo um momento importante também na história da redenção. Desses 2 casamentos dele vão sair muitos filhos. A Lia, a sua primeira esposa, vai lhe dar alguns filhos. E aqui começa, na verdade, uma grande competição. Por quê? Porque Lia não era amada, mas era fértil, dava filhos. Raquel era amada, mas não podia ter filhos. Ela era estéril. E aí, meus irmãos, Lia tem um primeiro filho com Jacó. O seu nome é Rúben. Depois tem outro filho, Simeão. Depois tem outro filho, Levi. Depois tem outro filho, Judá. 4 filhos. E a Raquel? Nenhum. Raquel, desesperada, fala para Jacó: Jacó, dá-me filho, senão eu vou morrer. Eu não suporto essa situação. Ela dá então a sua serva para Jacó, para que por meio da sua serva ela pudesse ter filhos. Então, Bila, que é a serva de Raquel, vai dar um filho para Jacó, chamado Dan. E depois outro, Naftali. Agora já temos aí 4-2 para Lia, certo? Mas Lia, que também já não podia ter mais filhos naquele momento,
pega a sua serva Zilpa e dá para Jacó. E também, por meio da sua serva, tem mais filhos. Um é Gade, o outro Azer. 6 filhos de Lia, 2 filhos de Raquel, 8 no total. Deus abençoa Lia, novamente ela pode ter filhos, e ela dá à luz a Issacar, depois a Zebulon, e a uma filha, Diná. Já são 8 filhos para Lia, e 2 filhos de Raquel, que não são de Raquel, são da serva de Raquel, mas que ela vai considerar como dela. Até aqui Raquel não tem nenhum filho dela mesma, mas o Senhor ouviu a oração de Raquel. E sabe o que aconteceu? Raquel ficou grávida, e Raquel deu à luz a um menino. Qual o nome desse menino? José. Meus irmãos, por que Jacó vai amar tanto essa criança? Todo esse contexto, todo esse cenário, José é fruto do sonho de Jacó e da sua esposa, aquela a quem ele amava. Raquel depois terá um outro filho, que é o Benjamim, e depois que ela tem Benjamim, ela morre. E aí nós temos 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. As 12 tribos, de onde vai surgir então todo o povo de Israel lá na frente. Então José, como eu disse, é fruto do quê? De sonho. Sonho define esse rapaz. Ele é filho de uma mãe que era estéril, mas que já na sua velhice conseguiu então ser abençoada, e Deus tirou a sua vergonha, o seu vexame, e ela pôde ter esse filho. Ele agora é o caçula, o preferido do papai. E depois, meus irmãos, de vários acontecimentos, depois de todos esses nascimentos aqui que eu narrei, e vários acontecimentos, nós temos a descrição da vida de José. E nós encontramos isso no capítulo 37 do livro de Gênesis. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Gênesis 37. Olha o que diz, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Deixa a tua Bíblia aberta aí em Gênesis 37. Meus irmãos, então José é esta criança amada pelo seu pai, amada pela sua mãe, mas odiada pelos seus irmãos, odiada por aqueles que estavam ali perto dele, que ele podia chamar de irmão. José não era, meus irmãos, um mimadinho do papai, o caçulinho, o preferido. Nós não podemos ver a história desse jeito, não. José é alguém especial. Sobre o José há um espírito excelente. Jacó identifica em José essa realidade, porque a promessa de Deus está se cumprindo desde Gênesis 3,15, o descendente da mulher que vem. E ele tem uma genealogia, e José, meus irmãos, tem essa importância aqui, neste momento. Jacó entende isto, e porque ele ama tanto José, os seus irmãos vão odiá-lo, porque o amor provoca inveja. Meus irmãos, os irmãos odiavam José por quê? Primeiro, porque ele era muito amado pelo seu pai. Segundo, porque o pai fez uma túnica para ele. Diz o texto aqui que ele fez uma túnica, não é? Talar, de mangas compridas, não é? Aliás, uma túnica talar de mangas compridas. E quando os irmãos viram José com aquela roupa,
que não era qualquer roupa. Uma túnica que vinha com as mangas até os pulsos, até as canelas, aquela coisa linda, que tinha um significado por trás, toda aquela beleza da túnica representava que José era o escolhido do pai para ser o herdeiro, para ser o líder. Mas ele era o mais novo, ele era o caçula. Como que ele poderia ter aquela honra? Por isso os seus irmãos o odiavam. E se não bastasse tudo isso, meus irmãos, José, ele teve um sonho. Olha o que diz o texto, Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E não podiam falar a ele pacificamente. E ele relatou o sonho aos seus irmãos. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então seus irmãos olharam para ele. O quê? Quer dizer que você sonhou que os feixes estavam lá no campo? E o teu feixe ficou de pé e todos nós aqui nos inclinamos perante você? Já é odiado porque é o preferido do pai. Já é odiado por causa daquela túnica. E agora está sendo odiado por quê? Porque está sonhando. E um sonho que o coloca numa posição maior do que dos seus irmãos. Continuando. Teve ainda outro sonho, versículo 9. E o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua, as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que você teve? Agora até o seu pai o repreende, espera aí, que negócio é esse? O sol, a lua, 11 estrelas se dobrando, se inclinando perante você? Quer dizer que até nós vamos nos inclinar para você, José? Que história é essa? Que sonho é esse? Aí não dá. Aí, meus irmãos, ele chegou no ponto máximo para os seus irmãos. Não há mais como conviver com José. E eu queria destacar alguns pontos importantes aqui. José está sendo odiado por conta dos seus sonhos. E quem odeia José? Os seus irmãos. Não são os seus inimigos, são os seus irmãos. Não é gente de fora, é gente de perto. E o que levou eles a odiarem José? Senão sentimentos como ciúme, inveja, rancor. Pergunto para você, isso acontece na nossa vida? A primeira fase é a fase dos sonhos. Quantas vezes, diante dos nossos sonhos, também nós vamos encontrar gente que nos odeia, gente ciumenta, gente que cobiça, que tem ciúmes, que tem inveja, não é assim? E por conta disso querem nos destruir, nos derrubar, impedir que os sonhos se realizem na nossa vida. Tem gente, meus irmãos, que não conquistou nada e não quer que ninguém conquiste. Tem gente que não é amado e não quer que ninguém seja amado. Tem gente assim. Se os irmãos de José foram capazes de fazer isso com o próprio José, agir assim com o próprio irmão, imagina na nossa caminhada, meus irmãos. Mas essa é a fase dos sonhos, se prepare, porque sonhadores vão enfrentar esses momentos assim também. É a primeira fase. Você vai atrair inveja, você vai atrair ciúmes, você pode até atrair ódios, mas saiba de uma coisa, não sepulte os sonhos que Deus colocou no seu coração. Há uma frase que diz assim, a maior tragédia da vida não é morrer, e sim levar os sonhos para a sepultura, porque lá na sepultura estão muitas músicas que não foram gravadas, casas que não foram construídas,
projetos que não foram realizados. E muitas vezes, porque sonhadores não souberam conviver com o ódio, com a inveja, com os ciúmes, que vão acontecer. Estamos sujeitos a isso. Sabe o que aconteceu com José? Certo momento, o pai dele manda ele de novo ir até os seus irmãos. Quando seus irmãos veem ele vindo lá de longe, eles vão dizer assim, está escrito: olha lá o sonhador, lá vem ele, é agora, vamos dar um jeito nele aqui, vamos ver aonde vai dar esses sonhos desse menino aí, desse mimadinho aí. E eles, meus irmãos, tramam agora para matar José. Há uma discussão entre os irmãos. Um deles diz: não vamos sujar as nossas mãos de sangue, tentando livrar José, não é? Olha, vamos jogar ele num buraco aqui, deixa, ele vai morrer aí, mas não vamos nós matá-lo não. Eles fazem isso, jogam José dentro de um buraco, de uma cisterna, e vão comer. De repente, meus irmãos, uma caravana de ismaelitas está passando ali, indo em direção ao Egito. E alguém então propõe, um dos irmãos propõe, também na tentativa de livrar José ali da morte: olha, vamos vender ele para o Egito, para essa caravana que está passando aí. E assim eles vão fazer, vão vender José para aquela caravana que estava indo em direção ao Egito, levando bálsamo e mirra. Pegaram a túnica dele que o pai havia dado, mancharam ela com sangue de animal, levaram a túnica para o Jacó, o pai, e disseram: olha, teu filho deve ter morrido, porque nós encontramos isso aí no caminho, é dele. Jacó disse: sim, é de José. Imagina a tristeza de Jacó, pensando que o pior teria acontecido com o filho. E a Bíblia diz que Jacó, meus irmãos, ele disse que ficaria de luto até a sua morte. A tristeza que abateu o coração de Jacó foi tão grande que ele disse: ficarei de luto até a morte por causa de José. E José então, meus irmãos, foi levado lá para o Egito, e aquela caravana de ismaelitas venderam José para o chefe da guarda, o comandante da guarda de Faraó, um homem chamado Potifar. Primeira fase da vida, fase dos sonhos. Você tem um sonho no teu coração? Não pense que vai ser fácil você alcançar, ou vivenciar, ou realizar o teu sonho. A primeira fase é essa. Todos nós sonhamos, todos nós projetamos. Deus coloca muitas coisas nos nossos corações, muitos planos, muitos projetos. Essa é a fase, a primeira fase. José passou por ela. Vamos agora à segunda fase na vida de José. É a fase da preparação. Fase da preparação. Quantos anos José tinha quando ele foi vendido para o Egito, para aquela caravana? 17 anos. Quantos anos José tinha quando ele se tornou o maior homem do Egito? 30 anos. Quantos anos se passaram? 13 anos. Entre o sonho e a realização, 13 anos. Quem disse que seria fácil? Mas Deus não poderia ter dado o sonho em um dia e ter dado cumprimento no outro dia? Não seria muito mais fácil assim? Não seria melhor, meus irmãos, se nós tivéssemos sonhos, desejos, projetos e tudo isso acontecesse automaticamente na nossa vida? A gente não tivesse que esperar, não tivesse que lutar, não tivesse que trabalhar, fosse tudo assim, não é? Caindo dos céus, seria muito melhor. Poderíamos pensar assim? Não, não seria melhor. Meus irmãos, fase da preparação. Na Bíblia nós vamos encontrar vários personagens e na história que Deus fez exatamente isto. Deus preparou, Deus trabalhou, Deus deu um sonho para José, mas ele precisava ser preparado para viver aquele sonho. Antes dele realizar
o sonho, ele tinha que passar por um processo. E foi assim na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi e de tantos homens de Deus. E assim também é na minha vida e na tua vida. Tiago, escrevendo na sua carta, lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. José precisava ser preparado, ser moldado, ser purificado para ser aquilo que ele haveria de ser lá na frente. Ele não estava pronto ainda, ele não estava preparado. Aos 17 anos ele não seria o maior homem do Egito. 13 anos se passaram de treinamento. E José entrou no Egito, meus irmãos, como uma mercadoria, um objeto, um escravo. Foi parar na casa de Potifar. E a gente olha a história de José ali na casa de Potifar e ali no Egito. José se revoltou. José ficou alguém violento. José, meus irmãos, foi alguém que vivia ali em depressão. José, meus irmãos, foi alguém que, por conta das suas experiências, e olha que experiência ele teve, hein? Odiado pelos seus próprios irmãos que tentaram matar ele, que venderam ele como uma mercadoria, e agora ele está sozinho no Egito, sem pai nem mãe, sem família, um escravo. Ele tinha tudo para ser a pior pessoa deste mundo, porque muitos se justificam assim, a sua maldade, os seus maus caminhos, pelo que aconteceu com eles. José é uma prova de que isso não é verdade, porque José era um homem que temia a Deus, e mesmo na sua juventude, 17 anos, ele é um exemplo. Aonde ele entra, meus irmãos, entra junto à bênção do Senhor. Ele é alguém que tem um coração temente a Deus. Ele está longe dos seus pais, da sua família. Ele poderia fazer tudo errado ali no Egito, ninguém estava vendo, mas José sabia que Deus estava vendo. Por isso que ele anda com integridade em tudo que ele faz. Na casa de Potifar ele é íntegro, e Deus abençoa a casa de Potifar, porque tudo que José põe a mão é abençoado. Ele vai ser colocado como chefe ali naquela casa. O próprio Potifar vai falar: olha, tudo aqui é seu, você controla tudo. Mas Potifar tinha uma esposa, meus irmãos, que começou a colocar os olhos em José. E aquela mulher começou a seduzir José, e começou nas tentativas. E a Bíblia diz que José chegou para ela: jamais eu cometeria tal pecado contra Deus. Não é contra Potifar, é contra Deus, porque o pecado não é contra pessoas, é contra Deus. Ele jamais faria aquilo. Aquela mulher tentou de tudo, mas não conseguiu, porque José era um homem temente a Deus, nele tinha um espírito excelente. E ele passa por essa prova tão difícil, mas essa mulher arma para ele, inventa uma história lá, como se José tivesse tentado forçá-la, e isso chega aos ouvidos de Potifar, e José vai preso, meus irmãos, por essa situação, vai ficar preso. Olha, já entrou como escravo, não fez nada de errado e agora está preso. Mas ele está na fase da preparação. Ali na prisão, Deus abençoa José. Tudo que ele põe a mão, meus irmãos, ele é abençoado, não tem jeito. O próprio carcereiro coloca ele para cuidar dos outros presos ali, naquele lugar, porque José é homem de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que ali na prisão, não sabemos quanto tempo exato ele ficou ali, mas por volta dos 28 anos, isso é certo, ele recebeu ali na prisão dois outros prisioneiros. E aí entra a história lá do padeiro e do copeiro. Eles fizeram alguma coisa errada contra Faraó, que mandou os dois lá para a prisão, não é?
o padeiro do faraó e o copeiro do faraó. E esses homens ali na cadeia, ali na prisão, tiveram um sonho. E ficaram incomodados com aquele sonho que tiveram. Certa vez José olhou para eles e disse: por que vocês estão assim? Qual a preocupação de vocês? E eles falaram: olha, nós tivemos um sonho aqui, a gente não está entendendo que sonho é esse. José falou: conta o sonho que vocês tiveram. E eles contam o sonho. E José, meus irmãos, vai interpretar o sonho daqueles dois homens. E vai dizer: olha, é o seguinte, o sonho que vocês tiveram, a interpretação é essa: daqui a 3 dias, um será restaurado lá para Faraó, né? O copeiro vai ser restaurado e o padeiro vai ser morto. O sonho que eles tiveram era esta a interpretação, e aconteceu do jeito que José havia dito. Só que José falou para aquele homem que seria liberto: olha, quando você estiver lá com Faraó, você se lembra de mim, que eu sou inocente, eu estou preso aqui, eu não fiz nada. Restituído, meus irmãos, aquele homem, ele vai então de novo para a presença do faraó, porém ali ele se esquece de José. E passam 2 anos, quando finalmente ele se lembra de José. Sabe por quê? Porque Faraó teve um sonho. E este sonho também era um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. Na verdade eram 2 sonhos que ele teve. Ele convoca os seus sábios, os seus magos, ninguém consegue interpretar o sonho. O copeiro então se lembra: Faraó, quando eu estava na prisão, tinha um rapaz lá, nós tivemos um sonho, ele interpretou e do jeito que ele falou aconteceu. Faraó disse: chama esse homem para cá, chama o José. José então, meus irmãos, fez a barba, mudou de roupa, se apresentou diante de Faraó. E ele vai dizer para Faraó: Faraó, ao Senhor pertence a interpretação. O Senhor pode interpretar este sonho, não eu. O poder não está em mim, está no Senhor. Faraó conta o sonho das vacas magras, das vacas gordas, 7 vacas gordas que vão subindo ali do Nilo. Depois 7 vacas magras. De repente as vacas magras comem as vacas gordas. Faraó falou: que sonho é esse? Que loucura é essa? José falou: Faraó, é o seguinte, o sonho que você teve são 7 anos. 7 anos de fartura, 7 anos de fome virão sobre a terra. E a coisa é grave, Deus se apressa em fazer. Por isso que Ele te deu 2 sonhos com o mesmo significado. Você tem que fazer o seguinte: pega um homem sábio do teu reino, para que ele possa então, nesse período de fartura, prover o alimento para a terra, para quando chegar o tempo que houver falta. Faça isso. Coloque alguém sábio aí para administrar o teu reino nos anos de fartura, porque logo em seguida virão os anos de fome. Faraó então, foi o texto que nós lemos no começo, olha para José e fala: mas quem tem aqui no meu reino mais sábio do que você, rapaz? Quem no meu reino existe com mais sabedoria e inteligência do que você, capacidade do que você? É você. É você. Você será o governador do Egito. Abaixo de mim é você. E você terá acima de você apenas eu. Olha só, meus irmãos, a fase da preparação. E ele coloca o anel, o símbolo da autoridade, ali no dedo de José, conforme o texto que nós lemos, para mostrar para ele, não é? E para todos que o vissem, que ele foi constituído como Senhor na terra do Egito. 13 anos se passaram, mas o sonho de José está começando a se realizar. Deus livrou Jacó dos José dos problemas, das lutas, das dificuldades, preso, injustamente, esquecido. Nesse período aí de 13 anos,
escravo e prisioneiro. Mas agora, meus irmãos, José é o maior homem do Egito. Quem diria? Quem disse que sonhos não podem se realizar? Mas para que sonhos se realizem, haverá uma preparação. Talvez você, meu irmão, esteja nessa fase, na fase da preparação. Deus está preparando. Você não sabe o que virá lá na frente, mas Deus está trabalhando na tua vida. Deus está moldando. Não significa que você não terá dificuldades no caminho, dificuldades no processo, não, pelo contrário. Elas virão, as lutas virão e vão te moldar, para quando chegar o momento que você estiver preparado, a palavra de Deus se cumprir. É assim nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, terceira e última fase, então, fase da realização. Primeiro, fase dos sonhos, depois fase da preparação, terceiro, fase da realização. Sabe por quê? Se o sonho é de Deus, o sonho vai se cumprir. 7 anos de fartura, todo mundo tinha alimento. 7 anos de fome, acaba-se os alimentos em toda a terra. Família de Jacó está onde? Está lá em Canaã. O que vai fazer? Vai vir para o Egito, buscar alimento. E José era quem negociava, quem vendia os alimentos. E os irmãos de José virão comparecer diante dele, se prostrar diante dele, para comprar o alimento. Olha o sonho se realizando. José, meus irmãos, ele vai fazer um joguinho com os irmãos dele nesse momento. Ele reconhece os irmãos não reconhecem ele. E ele vai dar o alimento para os irmãos, mas ele faz ali um estratagema com eles, para que eles fiquem mais um tempo ali, para que eles tragam o irmão mais novo, para ele poder ver o irmão mais novo, Benjamim. Eles saem com o alimento, né, no primeiro momento. José manda colocar o copo dele lá na sacola do Benjamim. O Benjamim vai ficar preso. Os irmãos ficam desesperados, porque na verdade, no primeiro momento, o Benjamim ficou em casa, né? Foi só os outros irmãos, porque o Benjamim agora é o caçula. Foi só os outros irmãos. Só que José, ele falou, se não trouxer o mais novo, não tem negócio. Tem que trazer o mais novo. Os irmãos convenceram o pai, porque foi difícil também. Jacó não queria de jeito nenhum. Ele já tinha perdido o José. Já imaginou perder o Benjamim? Mas um dos irmãos diz, pai, está aqui os meus filhos. Pode matar eles, se eu não trazer o Benjamim de volta. Mas a gente precisa ir lá buscar alimento, senão a gente vai morrer. O outro irmão depois fala, o Judá, não, aquele que propôs a venda, né? No primeiro momento, lá atrás, ele diz, não, eu fico responsável. É a minha vida. Eu vou trazer o Benjamim de volta. Só que quando voltaram lá no Egito para buscar mais alimento, o José fez esse estratagema. Ele deu alimento para eles, deixou eles voltarem, mas colocou na sacola lá do Benjamim o copo dele, como se o Benjamim tivesse roubado. Os homens de José foram lá atrás dele, revistaram e encontraram o copo lá com o Benjamim, trouxeram todo mundo de volta preso para o Egito, inclusive o Benjamim. E aí, meus irmãos, é nesse momento que José, ele já não aguentava mais diante daquela situação, e ele se revelou aos seus irmãos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que foi um choro muito grande ali naquele lugar. De fora se ouvia o choro daqueles homens. Você imagina, depois de 13 anos, tudo isso que aconteceu, agora eles se reencontram naquela situação. Agora eles se reencontram naquela condição. E José diz assim para os seus irmãos, não se entristeçam, nem se irritem contra vocês mesmos, porque vocês me venderam aqui para o Egito, porque foi para conservar a vida de vocês que Deus me enviou na frente de vocês. Olha que coisa tremenda, José entende, não foi vocês, foi Deus. Era o plano de Deus. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano.
Este sonho não era meu, era sonho de Deus e tinha um propósito. Foi por isso que tudo isso aconteceu. Os irmãos então vão trazer também Jacó, agora o pai, para o Egito. E ali no Egito, Jacó, ele vai morrer, vai ser sepultado de novo na sua terra, mas morre ali no Egito. Quando Jacó morre, meus irmãos, os irmãos de José ficam um pouco temerosos, vão falar: olha, enquanto o pai estava vivo, ele nos respeitou, agora que o pai morreu, ele vai nos prejudicar, porque eles pensaram que José não os tinha perdoado de verdade. Mas é aí nesse contexto, lá em Gênesis 50, 20, que José diz assim para os seus irmãos: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Os planos de Deus, meus irmãos, vão se realizar nas nossas vidas. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. José foi um sonhador. José viveu sonhando, morreu sonhando, porque se você conhece a história de José, você tem que saber isso também, que ele falou assim para os seus irmãos antes de morrer: olha, eu vou morrer. E eles estavam no Egito, mas ele disse assim: os meus ossos não vão ficar aqui não. Quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos com vocês. Tira e leva lá para Canaã, para a terra prometida. Meus irmãos, esse jovem sonha, né? Esse homem maduro sonha, esse velho sonha, e os sonhos dele se realizam. É impressionante. Quando o povo está saindo do Egito, lá no Êxodo, Moisés toma todo cuidado, e diz o texto lá em Êxodo 13, 19, pelo juramento que foi feito a José, que os ossos dele não ficariam ali. E de fato, quando o povo atravessou o deserto ali, naqueles 40 anos, junto com o povo, quem estava? Os ossos de José, lá na urna. Porque ele disse: eu não quero ficar lá no Egito não, porque o meu lugar é na terra prometida. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu estarei na presença dele, mas os meus ossos vão ficar lá também, na terra prometida, na terra de Canaã. Os ossos de José atravessaram o Egito, foram para Canaã. E lá em Josué, capítulo 24, versículo 32, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. E eu pergunto para você, meus irmãos, quem disse que sonhos não se realizam? Quem disse que sonhos não se realizam? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Qual sonho você tem?